O incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, em setembro de 2018, foi mais do que uma tragédia cultural. Foi uma ferida aberta na memória de um país inteiro. O fogo consumiu mais de 90% do acervo, incluindo peças únicas da história do Brasil, da ciência e da humanidade. Durante horas, dezenas de viaturas dos bombeiros tentaram conter as chamas, mas quando tudo terminou, restaram apenas escombros, perguntas e uma dor difícil de apagar. A partir daquele momento, surgiu uma dúvida: o que poderia ter sido feito para evitar isso? Infelizmente, esse não foi um caso isolado. Todos os anos, incêndios de grandes proporções atingem escolas, hospitais, empresas e locais públicos. E em muitos deles há um fator em comum: a ausência ou a irregularidade de um documento crucial para a segurança contra incêndios. Um documento que poucos conhecem, mas que pode fazer toda a diferença entre o caos e o controle. O AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Neste episódio, vamos revelar o que está por trás desse papel e por que ele pode ser o maior escudo invisível entre você e a próxima tragédia. Você já entrou em um shopping, supermercado, escola ou igreja e olhou para os detalhes ao seu redor? Extintores de incêndio nas paredes, luzes de emergência nos corredores, placas indicando a saída mais próxima. Esses pequenos elementos podem parecer comuns, mas todos fazem parte de algo maior. Um sistema de segurança que precisa estar funcionando antes que a tragédia comece. E é aí que entra o AVCB. O AVCB é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros que atesta que aquele local foi vistoriado e cumpre as exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Ele só é concedido após análise técnica, vistoria presencial e comprovação de que o espaço possui os equipamentos corretos, instalados e em funcionamento. Mas não é apenas sobre ter extintores, é sobre ter saídas de emergência desobstruídas, é sobre sinalização visível, alarme sonoro, iluminação de fuga, hidrantes, brigada treinada e, em muitos casos, sistemas automáticos de detecção e combate ao fogo. Sem o AVCB, um local público é como um avião sem revisão. Ele voa, mas ninguém sabe até quando. Muita gente nunca ouviu falar dele. Outros acham que é só mais um papel. Mas esse papel pode ser a única coisa entre a vida e a morte em uma emergência. E não se trata apenas de grandes estabelecimentos. Salões de festa, igrejas, escolas particulares, condomínios comerciais, qualquer espaço com circulação significativa de pessoas precisa, por lei, ter o AVCB válido e visível. O documento não é eterno, ele tem prazo de validade que varia conforme o tipo de edificação e precisa ser renovado sempre que houver reformas, mudanças de layout ou atualização nas normas técnicas. Mesmo assim, a negligência ainda é comum. Empresas operam sem um documento, proprietários se arriscam e o público entra e sai todos os dias sem saber que está pisando em um lugar que pode se transformar em armadilha. No papel, a norma existe. Na prática, nem sempre ela é seguida. E quando a fumaça começa, não há tempo para descobrir se o AVCB estava em dia. Saber que o AVCB é essencial é o primeiro passo. Mas como exatamente se consegue esse documento? O processo para obter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros não é simples, e nem deve ser. Afinal, trata-se de garantir a segurança de vidas humanas. Mas é justamente aí que muita gente se perde, ou ignora completamente as etapas. Tudo começa com um projeto técnico de prevenção e combate a incêndios. Ele deve ser elaborado por um profissional habilitado, normalmente um engenheiro ou arquiteto registrado no CREA ou CAL. Esse projeto precisa seguir as instruções técnicas, ITs, do Corpo de Bombeiro do Estado, que detalha os requisitos para cada tipo de edificação. Esse projeto define onde ficarão os extintores, as rotas de fuga, a sinalização, os hidrantes, as luzes de emergência e até sistemas mais avançados como sprinklers e detecção automática de fumaça, dependendo do risco e do tamanho da estrutura. Depois, esse projeto é submetido ao Corpo de Bombeiros, que analisa tecnicamente cada item. Se estiver de acordo, a obra ou instalação dos equipamentos é liberada para execução. O custo médio para obter o AVCB em pequenos comércios costuma variar entre R$ 800 e R$ 5.000, dependendo do porte do imóvel, da complexidade do projeto e da estrutura existente. Lembrando que os valores podem ser ainda maiores,
quando se trata de grandes indústrias ou edifícios com alto fluxo de pessoas. Na prática, esse valor inclui o projeto técnico, a taxa da vistoria e a instalação dos equipamentos básicos como extintores e sinalização. Mas não para por aí. Quando tudo estiver instalado, o Corpo de Bombeiros agendará uma vistoria presencial. Os militares vão até o local e conferem item por item se tudo está funcionando conforme o previsto, desde a validade dos extintores até o funcionamento das luzes de emergência em casos de queda de energia. Se tudo estiver correto, o AVCB é emitido, com validade de 1 a 5 anos a depender do tipo de ocupação. Mas se houver qualquer irregularidade, o documento é negado e o estabelecimento precisa se adequar antes de tentar novamente. É aqui que muitos desistem ou simplesmente decidem ignorar a lei. Alguns alegam que o processo é burocrático, outros acham que nunca serão fiscalizados e há ainda quem acredite que nunca vai dar errado. Mas prevenção não se mede pelo que já aconteceu, e sim pelo que pode acontecer. E o problema vai além da ignorância. Muitos estabelecimentos, especialmente os de pequeno e médio porte, não contam com orientação técnica, ou tentam cortar custos pulando etapas. Alguns contratam empresas sem registro, que entregam projetos genéricos sem visitar o local. Outros simplesmente copiam plantas antigas e fazem o famoso jeitinho. Só que na prática, esse descaso vira um risco real. Portas de emergência trancadas, sinalização apagada, extintores vencidos, sistema de alarme que nunca foi testado e tudo isso pode estar presente em locais que você frequenta todos os dias. Saber que o AVCB existe é importante, entender como ele funciona é necessário. Mas surge uma pergunta inevitável: quem fiscaliza isso tudo? E o que acontece quando o documento não existe ou está vencido? A responsabilidade pela fiscalização do AVCB é, em primeiro lugar, do próprio Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Eles atuam por meio de vistorias técnicas, denúncias anônimas, fiscalizações de rotina e, em casos mais graves, ações conjuntas com prefeituras, Ministério Público ou órgãos de justiça. Em teoria, um estabelecimento sem AVCB pode ser interditado imediatamente. O proprietário pode ser multado, o alvará cassado e o local fechado por tempo indeterminado. Na prática, isso nem sempre acontece. O problema não está apenas na lei, mas na falta de estrutura para fiscalizar tudo. Imagine, em estados com milhares de imóveis comerciais ativos, quantos bombeiros estariam disponíveis para verificar cada um deles e com que frequência? O resultado? Milhares de estabelecimentos funcionam à margem da legislação, seja por desconhecimento, má-fé ou simplesmente por ausência de fiscalização, e o custo disso é alto. Em 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi consumido pelas chamas. Quase 200 anos de história viraram cinzas em poucas horas. O laudo oficial confirmou: não havia AVCB válido. Pior, o prédio operava instalações elétricas precárias, sem sistema de alarme e com extintores insuficientes. Em 2019, o incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, matou 10 adolescentes. O local era improvisado, sem regularização junto ao Corpo de Bombeiros, sem AVCB, sem rotas de fuga e sem chances. Em 2013, a Boate Kiss, em Santa Maria, matou 242 pessoas. A casa noturna também estava irregular, com extintores vencidos e isolamento acústico feito com material inflamável. Em todos esses casos, o AVCB deveria ter sido o controle, mas não foi, porque a regra existia e foi ignorada. Essas tragédias mostraram ao Brasil que o AVCB não é apenas um papel, é a certidão de que aquele local pode receber pessoas com o mínimo de segurança. É o reflexo de uma estrutura pensada para proteger vidas antes da emergência acontecer. Apesar do cenário preocupante, é importante dizer que há caminhos possíveis. E eles não passam apenas por leis mais duras, mas por consciência, educação e iniciativa. Em várias cidades do Brasil, escolas públicas começaram a se organizar com o apoio das comunidades para buscar o AVCB. Pequenas empresas se uniram a profissionais técnicos e regularizaram suas instalações. Em muitos casos, o que parecia burocrático era apenas desconhecido. É possível, por exemplo, acessar as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros diretamente nos sites oficiais de cada estado. Lá estão descritos de forma clara os requisitos mínimos para diferentes tipos de edificação.
Em alguns municípios, prefeituras criaram programas de orientação gratuita para microempreendedores e pequenas empresas, facilitando o acesso à regularização. Também há ferramentas digitais que permitem verificar a autenticidade do AVCB por QR Code, uma forma simples de garantir que aquele documento é válido e verdadeiro. Mas a mudança mais importante ainda é cultural. Quando o estabelecimento entende que o AVCB não é um custo, mas uma garantia de segurança para seus clientes e funcionários, tudo muda. Quando o cidadão aprende a cobrar e a exigir, cria-se uma rede de proteção que vai além do papel. E quando o poder público investe em fiscalização, treinamento e prevenção, o número de tragédias cai drasticamente. Tragédias não mandam aviso. Elas acontecem quando a prevenção falha, quando a segurança é deixada de lado, quando o básico é ignorado e o risco se esconde atrás da rotina. O AVCB para muitos é apenas mais um papel colado na parede. Mas para quem já viveu um incêndio, para quem perdeu alguém em meio às chamas, esse papel representa tudo o que poderia ter evitado o pior. Não se trata de culpar, trata-se de escolher olhar para o que está invisível, de aprender que segurança não se improvisa e que vidas não devem depender da sorte. Você pode fazer a diferença como cidadão, como empresário, agente público ou parte de uma comunidade. Exigir o AVCB é um ato de responsabilidade, valorizar a prevenção é uma escolha de vida. E agora que você sabe o que é o AVCB, que tal olhar ao redor? A escola do seu filho tem esse documento? O local onde você trabalha ou frequenta nos fins de semana está regularizado? Você sabia da importância desse documento? Deixe nos comentários a sua opinião, pois queremos saber a sua experiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora, se você quer entender um pouco sobre a crise da cobertura emergencial no Brasil, esse vídeo é para você. Te espero lá em alguns segundos.